alunos do 8º ano. Vamos para a correção da atividade do capítulo 4, tá? O corpo e a reprodução. Questão número 1. A questão número 1 está perguntando qual a importância da reprodução para os seres vivos. A reprodução é um mecanismo pela qual os seres vivos podem gerar descendentes. Então, essa é a principal importância da reprodução para os seres vivos, tá? É gerar descendentes. Na B da 1, quais são os tipos de reprodução e qual a principal diferença entre eles? Nós temos dois tipos de reprodução, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A diferença é que na reprodução sexuada, há troca do material genético entre os dois seres vivos de uma mesma espécie. Então, na reprodução sexuada, eu preciso ter dois, um de cada sexo para fazer essa troca do material genético. E na reprodução assexuada, não há troca desse material genético. A reprodução assexuada é como se fosse um clone, tá? Dele mesmo. Ele não precisa ter a troca desse material genético. Questão letra C. O que é o cio? Ele ocorre na espécie humana? O cio é o estado no qual as fêmeas de algumas espécies de mamífero, elas vão se tornar mais receptivas aos machos para acasalar. É o momento em que elas vão estar mais receptivas aos machos para que elas possam acasalar. E esse cio, ele não ocorre na espécie humana. Letra D. Os seres humanos praticam o ato sexual com que objetivo? Os principais objetivos da prática do ato sexual entre os seres humanos o primeiro é a reprodução, gerar filhos, né? Gerar descendentes. O segundo, troca de carinho, a expressão de amor também é um objetivo da prática do ato sexual. Na questão 2, a resposta da questão 2 é pessoal. Questão 3. Questão 3 tem um textinho, mas no final a pergunta da questão 3 é a diferença da puberdade para a adolescência, tá? Não coloquei o texto todo aqui, eu sei que no livro de vocês tem um pequeno texto antes da pergunta da questão 3. A diferença aqui na puberdade, a puberdade é o período na qual o sistema genital, tanto masculino como feminino, ele está amadurecendo para se tornar capaz de reproduzir. E a adolescência ela é simplesmente a passagem da infância para a vida adulta. A questão 4. A questão 4 também tem um textinho antes da questão. E no final desse texto pergunta o que são caracteres sexuais primários e secundários e pede para dar exemplo. Os caracteres primários são as primeiras características sexuais que são adquiridas por nós, seres humanos, antes mesmo da gente nascer, tá? Como, por exemplo, o pênis. O ser humano já possui o pênis antes mesmo de nascer. Então, essa é a característica primária, é a primeira, tá? E a secundária são aquelas características que são adquiridas durante a puberdade, como, por exemplo, os pelos nas axilas, nas virilhas, o aumento dos seios, tá? Essas são as secundárias que vêm depois. Na 5, cite mudanças que o ser humano passa no período da adolescência. Na questão 5 também tem um textinho, né? Mas a pergunta principal é essa, está pedindo as mudanças que o ser humano passa nesse período de adolescência. E as principais mudanças o crescimento dos órgãos sexuais, o engrossamento da voz nos meninos, o aumento dos seios nas meninas, o crescimento de pelo nas axilas e nas virilhas. Essas são algumas mudanças que o ser humano ele passa nesse período de adolescência. Essas mudanças são decorrentes da puberdade, tá? Acontece que a puberdade, ela acontece exatamente no período da adolescência. 6. Descreva o caminho que o espermatozoide faz desde a sua produção até a saída para o ambiente externo. Os espermatozoides, eles são produzidos nos testículos, passa pelo epidídimo e depois ele vai pelos canais deferentes. Lá ele vai receber as secreções das vesículas seminais e segue pelo canal ejaculatório. Após o canal ejaculatório, ele vai passar pela uretra e, por fim, ele é ejaculado para o ambiente externo, tá? Para o ambiente exterior. 7. Por que o pênis e o clítoris incham e aumentam de tamanho quando são sexualmente estimulados?
O crescimento do pênis e do clítoris, dessas duas estruturas, ela ocorre devido ao aumento da circulação sanguínea no seu interior quando são estimulados, tá? Então, vai crescer por conta do aumento da circulação sanguínea. 8. Na 8 tem um texto, e após esse texto, durante esse texto, pede para descrever o que é o útero. O útero é um órgão do sistema genital feminino, do sistema reprodutor feminino. Ele tem a forma de uma pera invertida e é no útero que o embrião se desenvolve até se transformar em um bebê. Questão 9. A uretra feminina e a uretra masculina têm a mesma função? Não, porque a uretra masculina é um canal que vai fazer parte tanto do sistema reprodutor, tanto do sistema genital masculino, como do sistema urinário. Já a uretra feminina, ela faz parte apenas do sistema urinário, ela não faz parte do sistema genital, tá bom? 10. A bexiga e o ureter fazem parte dos sistemas genitais do homem e da mulher? Não fazem do sistema genital, não. A bexiga e o ureter, eles fazem parte do sistema urinário. Eles estão ligados aos órgãos dos sistemas genitais, tanto masculino como feminino. Mas isso não quer dizer que eles fazem parte do sistema genital, tá? Eles fazem parte do sistema urinário e não do genital. Agora vamos lá para ciências no vestibular. Questão 1 de ciências no vestibular. Na questão 1, a pergunta é: alguns seres vivos se reproduzem assexuadamente. Qual é a desvantagem desse modo de reprodução? A desvantagem é que a reprodução assexuada não vai criar uma variação genética, tá? Não vai ter essa diferença genética, essa variabilidade genética, porque a reprodução assexuada, como eu falei, é um clone, é como se fosse um clone, tá? O material genético vai ser o mesmo. Então, a resposta correta é a letra A. 2. Os hormônios responsáveis por uma maior massa muscular nos homens e por maior gordura e tecido adiposo nas mulheres são, respectivamente, nos homens é a testosterona e na mulher é o estrogênio. Resposta correta, letra B. 3. A fecundação e o desenvolvimento, elas ocorrem respectivamente nas tubas uterinas, que vai ocorrer a fecundação, e o desenvolvimento do feto vai ocorrer no útero, tá? Então, é a letra B. Na 3 tem um textinho antes da pergunta. 4. As mudanças físicas, psíquicas e fisiológicas que se manifestam na puberdade, elas são influenciadas em grande parte pelos hormônios. Esses hormônios, eles são produzidos na hipófise. Letra B, a hipófise, que é uma glândula que se localiza lá no cérebro, que vai receber o comando do hipotálamo para produzir os hormônios durante a puberdade, tá? Questão 5. Qual o nome da estrutura onde está localizado o tecido erétil? Na questão 5 também tem um texto. Não estou copiando os textos das questões aqui, eu só estou copiando mesmo o final do enunciado com a resposta, tá? A questão 5, a resposta é letra D, corpos cavernosos. Na 6. A 6 tem a imagem dessas duas estruturas aqui que eu coloquei, mas ficou bem pequenininha, né? E aí tá perguntando qual é a alternativa errada da questão 6. A alternativa errada é a letra D, porque na letra D está afirmando que a estrutura de número 6, que é essa estrutura aqui, é o local onde ocorre a fecundação, e não é. O local onde ocorre a fecundação é nas tubas uterinas, é exatamente nessa estrutura aqui, ó, e não nessa estrutura de número 6, que é a cavidade uterina, tá? Então, a errada é a letra D. 7. A testosterona, entre outras formas, ela controla a produção de espermatozoides. Resposta correta, B. Ela vai controlar a produção de espermatozoides lá nos tubos seminíferos, tá? 8. Marque a alternativa que indica o nome correto da estrutura que está indicada pela número 1. Na questão 8 também tem um textinho, tá? A imagem que tem no livro de vocês é essa, e na outra está perguntando que estrutura é essa aqui. A resposta correta é a letra B, epidídimo. 9.
Marque a opção que apresenta o trajeto correto do espermatozoide desde a sua produção, desde o local onde ele é produzido, até o local onde vai ocorrer a fecundação. Então, os espermatozoides eles são produzidos no testículo, vai passar para o epidídimo, depois para o canal deferente, passa pela uretra masculina, depois vai até a vagina. Da vagina vai para o útero, depois para a tuba uterina, que lá na tuba uterina é onde ocorre a fecundação, tá? Então, a resposta correta da 9 é a letra A. Questão 10. Marca a opção que indica o enovelado de túbulos localizados sobre os testículos que recebe os espermatozoides, onde terminam a sua maturação e ficam armazenados até o ato sexual. Os espermatozoides, eles ficam armazenados no epidídimo, tá bom? Até o momento em que eles vão ser liberados para o meio externo. Questão 11. Os órgãos que fazem parte do aparelho reprodutor feminino interno são a letra D, a 3 e a 4, que é o útero e as tubas uterinas. São esses dois órgãos que fazem parte do aparelho reprodutor feminino interno, tá? São órgãos internos. 12. Marque a alternativa que indica corretamente o local onde há a síntese da testosterona. Na 12 tem um texto também e a pergunta é basicamente essa, tá? Onde ocorre a síntese da testosterona. A resposta correta é a letra B. A testosterona ela vai ser produzida pelas células intersticiais, que é localizada no interior dos testículos. A correção é até aqui, tá bom? Se vocês ainda tiverem qualquer dúvida após essa correção, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, até a próxima!